Amém. Amém. Vai aparecer aí na tela para você, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 17. São 10 versículos, são 7 versículos. Nós vamos ler eles e você preste bastante atenção. Você que tem a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a leitura de uma forma dinâmica. Então, Paulo ele começa dizendo o seguinte: irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Versículo seguinte diz: pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fator de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Jesus Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Olha que coisa que Paulo aqui diz, né? Versículo 5 fala assim: sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Último versículo. Aí Paulo fecha assim, ó. Olha só, irmãos. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas. E não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é rica, que tem mensagens maravilhosas para as nossas vidas. E eu te agradeço porque neste momento o Senhor tem uma palavra para a tua igreja e para a minha vida. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Quando você olha para um texto como esse, meus queridos irmãos, você se pergunta: será que essas pessoas referidas nesse texto não tinham o discernimento para saber exatamente qual é o teor do Evangelho? Se o Evangelho é tão claro, quando diz que Cristo é o cabeça da igreja, que é Cristo que comanda a igreja, então como eles podiam achar que era de Paulo, de Pedro, de Apolo, se as Escrituras diz que Cristo é o cabeça da igreja? Aí que entra um grande problema. Quando nós olhamos para as Escrituras, e nesse momento, aqui, em que isso foi escrito, daquela igreja de Corinto, essa ideia da igreja ser de Cristo, a igreja ser centrada em Cristo, era algo tudo muito novo para aqueles irmãos. Era algo que ainda estava sendo introduzido no contexto cristão. Embora Cristo já tivesse sido crucificado, embora já tivesse toda uma história, mas era algo que ainda era novo. A Bíblia ainda não tinha esse formato que você tem hoje. E aqueles irmãos ali, eles ainda se espelhavam muito nas qualidades humanas. Eles se espelhavam muito naqueles que se destacavam como homens religiosos, como líderes que iam à frente, que iam se destacando e fazendo as coisas na casa de Deus. Eles ainda não tinham essa ideia centrada de que Cristo era o cabeça da igreja. E, meus irmãos, e sendo Cristo o cabeça da igreja, ninguém neste mundo tem a capacidade de substituí-lo.
Quando nós olhamos no decorrer da história, nós percebemos que algumas pessoas tentaram ser donos de igreja, principalmente no começo da igreja brasileira, naqueles rincões, ou nas cidades menores. Alguns donos, alguns senhores quiseram ser donos da igreja, mas isso com insucesso, porque ninguém consegue ser dono da igreja. Você pode até ter o seu melhor dízimo, você pode até ter um poder aquisitivo maior, você pode até ter uma voz que sobressai na igreja, mas você nunca vai ser o dono da igreja, porque o dono da igreja é Cristo, o Senhor da igreja. Aqueles irmãos ali em Corinto estavam vivendo a falta de centralidade do Evangelho. A Bíblia vai dizer que eles perderam a pureza da unidade do amor mútuo, o amor de mão dupla. Sabe aquele amor de mão dupla? Quando eu cuido de você e você cuida de mim. E quando todos cuidam uns dos outros. Quando todos estão dispostos a amar uns aos outros, independente das qualidades, independente dos defeitos. Vocês perceberam, meus irmãos, que nessa pequena dinâmica que nós fizemos aqui, todos nós temos defeitos, mas também temos as qualidades. E é preciso que cada um de nós entendamos isso. Eu tenho que amar a irmã Nice com todos os defeitos que ela tem, com todas as qualidades que ela tem. Eu tenho que amar a irmã Débora na situação em que ela é. Eu tenho que amar a cada um de vocês, mesmo com os seus problemas. E não é apontando os seus problemas que eu vou te ajudar, mas é uma vez que os seus problemas fiquem aguçados, é minha obrigação como cristão, eu não estou falando como pastor, é minha obrigação como cristão, como irmão em Cristo, tentar ajudar, mostrar uma solução. Ó, irmão Givaldo, o irmão tem esse problema aqui, ó, mas se o irmão praticar isso aqui, o irmão vai se dar melhor nisso aqui. Olha, Márcio, você tem essa dificuldade, eu tenho percebido isso, mas se você agir assim, eu acredito que vai melhorar o seu relacionamento, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar os seus amigos, vai melhorar muita coisa. E se você olhar, meus irmãos, para esse texto, você vê que aqueles irmãos, eles perderam essa unidade do amor. E quando você olha para o versículo 10, versículo 11 do texto lido, nós podemos ver a centralidade dos benefícios sendo direcionados em suas próprias vidas. E de repente, o que poderia ser algo bom se torna algo ruim, brigas, discórdias, dissensões entre os irmãos. Situações simples de serem resolvidas tomava proporções absurdas, porque algumas pessoas não tinham a capacidade de fazer algo muito importante: perdoar. Perdoar. Sabe o que é perdão, irmão? Perdão é você esquecer uma ofensa que alguém te fez. Perdão é você esquecer alguma coisa que outro te fez e que te feriu naquele momento, e a gente sente, porque nós somos humanos, nós somos pessoas, e a gente se fere, a gente sente, mas a Bíblia diz que isso não é para ser alimentado pelo nosso coração, isso não é para ser como você pega o seu esse sentimento que alguém te fez, e você fala, isso aqui agora é meu cachorro. Aí você começa a alimentar esse cachorro. Quando você começa a alimentar um cachorro, ele vai ficar o quê? Forte e poderoso. E se você não tomar cuidado, esse cachorro mesmo, uma hora ele pode até te morder. Ele pode ferir você. Então, é preciso que neste momento, meu irmão, quando esse sentimento que vem no seu coração contra alguém que você acha que te feriu, eu procure perdoar. E quando eu encontrar com esse irmão que supostamente me feriu, eu olhar para ele e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dê a condição de abraçar esse irmão, ou de pelo menos cumprimentá-lo, ou de pelo menos dizer para ele, olha, você é uma pessoa importante na minha vida.
Você é alguém importante, você faz parte do meu contexto de vida. Isso é perdão. Isso é algo que precisa acontecer no seio da igreja. Não deixar que esse problema tome uma proporção e que eu fique esperando um momento para poder devolver aquilo com todo o ódio, com todo o rancor, com toda a raiva. Não pode acontecer isso, irmãos. Nós somos uma igreja e precisamos amar uns aos outros. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a deixar que essas mágoas, que essas coisas que acontecem no dia a dia, passe e que seja deixado para trás. O poder, de repente, o que podia ser algo bom, se torna algo ruim. Essas brigas, essas dissensões, essas situações simples, poderiam ser resolvidas, mas que tomaram proporções maior e que demonstram claramente a nossa incapacidade de poder perdoar um ao outro. Aí eu me lembro daquela parábola lá de Maria, né? Quando ela é pega, é acusada de adultério, e ela é levada em praça pública diante de Jesus, e cada um dos seus acusadores, eles pegam uma pedra e estão ali dispostos a apedrejar aquela mulher. Eles então perguntam para Jesus o que deveria ser feito. E Jesus olha para aquela multidão, ele não diz uma palavra. Ele abaixa, passa a mão na terra e faz tipo um caderno, e ali ele escreve assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que o texto diz para nós, irmãos? Que aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali com pedras para destruir aquela mulher, foram soltando suas pedras e foram saindo de mansinho, porque todos eram pecadores diante de Deus. Davi vai dizer para nós lá no Salmo 51, versículo 5: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando você tiver com o seu coração ferido, quando você estiver com a sua alma angustiada, quando você estiver com o seu orgulho cheio de poder, pronto para desferir contra outra pessoa, lembra que você também tem um calcanhar de Aquiles. Você também tem problemas, você tem defeito. E é preciso, então, liberar perdão. É preciso viver uma vida de mão dupla, né? Amar para ser amado. Sabe, irmãos, estamos em pleno século 21 e não dá mais para ficar com picuinhas, com raiva um do outro. Porque fui ofendido, não posso mais ficar raiva só porque alguém me ofendeu, porque o pastor passou no corredor e não falou comigo, eu também vou ficar bravo com o pastor, não vou mais falar com ele. Eu estava andando na rua lá, um irmão passou e fez vista grossa, fez de conta que não me viu. Às vezes ele não viu mesmo você. Ainda mais nesses dias, nós andamos tão preocupados, nós andamos com a cabeça tão cheia de coisa, estamos andando e caminhando, e às vezes olhando, pensando em outra coisa. Às vezes o nosso irmão tão querido passa do lado e a gente nem vê. Mas você viu, e você ficou quieto esperando a reação dele. Aí vai falar: ô irmão, olha, eu estou aqui. Você ia ver que a reação era diferente. Ô meu irmão, que bom, nem estava te vendo, estou pensando em outra coisa. Ora por mim aqui, vamos orar. Às vezes você poderia ser bênção na vida daquela pessoa, e você não foi bênção porque você foi orgulhoso. Você achou que o outro não estava olhando para você, não olhou para você porque não quis. E não é assim, irmão. É preciso, nós precisamos viver, nós estamos no mundo, em pleno século 21, e não dá para ficar brincando com picuinhas, com raiva um do outro, só porque eu fui ofendido. É preciso liberar perdão. Nós precisamos ter um coração perdoador, precisamos ter um coração dócil, um coração de amor. Discórdia sem fundamentos, porque uns queriam, e aí você olha para o texto e você vai ver que aqueles irmãos ali estavam vivendo uma situação assim. Discórdias sem fundamentos, porque uns queriam ser
melhor que o outro. Uns falavam, eu sou de Paulo, outros afirmavam, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, e alguns diziam, eu sou de Cristo. Isso se tornou algo tão danoso que o apóstolo Paulo, olhando para aquela situação e vendo a meninice daqueles irmãos, ele fica grato por não ter batizado aquele povo. Os irmãos estavam divididos entre aqueles que eles achavam ser seus melhores líderes ou representantes. Visão humana, visão de homem. Eu gosto do Márcio porque o Márcio é o cara. Outro, eu gosto do Henrique porque Henrique é um cara centrado, é aquele camarada. Eu gosto do Bruno porque o Bruno, olha, é o cara que, nossa, eu queria ser igual a ele. Eu gosto do Givaldo, eu sou do Givaldo porque eu queria ser igual a esse cara. Não, irmãos. Nós hoje temos a visão bíblica de que Cristo é o cabeça da igreja. E nós precisamos estar, a melhor posição que nós devemos buscar para estar é aos pés da cruz. Porque é ali que o nosso Senhor, quando estava crucificado, os seus pés estavam ali. Então, é aos pés de Cristo que nós devemos nos colocar, buscar a presença dEle, para podermos encontrar a verdadeira satisfação de vivermos em Cristo Jesus. É preciso que eu e que você façamos esse filtro diante de Deus. Eu posso estar longe de Cristo, eu posso estar longe da igreja, eu posso estar longe do contexto eclesiológico, mas você é um ser humano e você precisa de Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus, porque é esse relacionamento com Deus que vai te dar as diretrizes para você continuar a viver neste mundo. Eu não posso ser de Paulo, eu não posso ser de Pedro, eu não posso ser de Apolo, porque foi Cristo que morreu na cruz por mim. Foi isso que Paulo disse para eles. Foi Cristo que foi entregue na cruz do Calvário pela vida de vocês. Irmãos, e foi Cristo que morreu por cada um de nós. Como já foi cantado, como já foi dito aqui, foi Cristo que entregou a vida, que derramou o sangue precioso por nossas vidas. Não podemos ter uma vida dividida entre o mundo e Cristo, não podemos ter uma vida dividida entre os prazeres desse mundo e as coisas de Deus, porque o próprio Jesus, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 12, versículo 5, Jesus vai dizer que todo reino dividido entre si não resistirá, e toda casa dividida não resistirá. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele disse para mim: pastor, eu estou no 3º casamento. Eu tinha uma casa muito boa, eu tinha carro do ano, eu tinha uma vida confortavelmente maravilhosa. E para resumir a história, sabe o que ele falou para mim? Eu estou dormindo num sofá emprestado da minha filha. Divisão é algo terrível. E nós precisamos cuidar, irmãos, para que a igreja do Senhor não sofra divisões por coisas pequenas, por picuinhas humanas. É necessário que estejamos unidos em Cristo, se quisermos sobreviver às agruras deste mundo. Somente baseado e centralizado no amor divino que temos a plena condição de suportar as aflições desta vida. Talvez você não tenha aflições, talvez você não tenha nenhum problema, talvez você não tenha nenhuma dificuldade. Essa igreja aqui não tem esse tipo de coisa. Todo mundo aqui é abençoado, todo mundo aqui vive maravilhosamente. Não estou falando dessa igreja. Mas você que está nos ouvindo, se tiver alguém que tenha problema, aproxime-se de Cristo, porque é a melhor forma de você entender qual é o caminho que você deve seguir para melhorar a sua vida. Você precisa, meus irmãos, baseado nessa centralidade do amor divino, aproximar de Cristo.
É necessário que estejamos unidos em Cristo, sem contudo abandonar a Cristo, pois não há motivo neste mundo para que venhamos nos separar dele. Lá em Romanos 8,35 vai dizer que a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada disso pode nos separar de Cristo. Ainda Romanos capítulo 8, 36, vai dizer, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Temos que continuar firmes, resistentes, apesar dos problemas que pode vir sobre nós. Quando passarmos a ter a compreensão de que estamos inseridos no reino de Deus, todas essas ideias de divisão, desunião, irmãos, acaba caindo por terra. Porque nossa verdadeira vocação é de crescimento e de comunhão e da comunicação das boas novas. Anunciar Cristo para o mundo. Nós estamos trabalhando aí num folheto para anunciarmos as boas novas. E quando esse folheto estiver pronto, nós vamos colocar ele ali na tela e vamos explicar para você qual é o plano de salvação que você deve apresentar através do folheto, para que quando você tiver ele em mão, que sair na rua ou encontrar uma pessoa, você possa falar do amor de Cristo de uma forma clara, de uma forma simples, que a pessoa pode entender que ele é alguém importante para Deus e que as coisas desse mundo precisam ser mudadas. É necessário, irmão, nós nos unirmos em Cristo para avançarmos por sobre os obstáculos colocados diante da igreja, na tentativa de parar o anúncio do Evangelho. Quando olhamos para esse texto, podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele não tinha nenhuma pretensão ou preocupação em ser reconhecido como o grande apóstolo, como o grande líder, como o homem que implantou a igreja. Mas a preocupação do apóstolo era que todos tivessem a consciência de que Cristo era o Senhor da igreja. Essa é a preocupação de Paulo, que todos compreendessem que é necessário falar do amor de Cristo uns para os outros. Aí você fala assim, pastor, mas isso não é papel dos missionários? Não é papel do pastor? Não, meu irmão, é seu papel como cristão, falar para o seu vizinho, falar para a sua amiga, da janela, da direita, da esquerda. Olha, eu tenho uma coisa para te falar. O que foi? Jesus te ama. Jesus tem um plano para a tua vida. E mostrar que aquilo que você tem é bom, que aquilo que você tem é maravilhoso. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, quando eu vi um pastor pregando. Aí ele falou que tinha crente que tinha cara de cavalo. Estou olhando assim, tem crente que tem aquela cara comprida, né? Aquela cara séria. Aí mais tarde, eu lendo a Bíblia, eu descobri que o cristão não pode ter cara de cavalo. Ele tem que ter um rosto alegre, porque a Bíblia fala que um coração alegre, ele dá formato ao seu rosto. Um coração, quando ele está feliz diante de Deus, ele tem um rosto alegre, ele tem um sorriso para dar para aquelas pessoas que estão à sua volta. É necessário que nós sejamos assim, sejamos pessoas assim. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para não nos equivocarmos e achar que somos dono da igreja, porque fomos agraciados com o dom de oratória ou da liderança, porque nós somos de Cristo servos. Somos serviçais de Cristo, serviçais conscientes de que no final da nossa jornada seremos recebidos pelo nosso Senhor para receber nossa recompensa. Assim como o trabalhador trabalha o mês inteiro e no final do mês ele quer receber seu pagamento, porque ele tem conta para pagar, tem água, tem luz, tem comida para pôr na mesa, tem os filhos que precisam de roupa e você quer receber. Mas no reino de Deus, irmãos, nós somos servos, estamos trabalhando arduamente pelo reino de Deus e no momento certo
no final da jornada, o Senhor vai nos chamar pelo nome, e vai nos abençoar, e vai nos coroar, e vai nos colocar no lugar devido, onde vamos receber a recompensa eterna. A mensagem transmitida por Paulo é que devemos nos preocupar em anunciar o Evangelho sempre. Ao invés de criarmos problema na igreja, ao invés de sermos aquelas pessoas chatas que vivem criando situações dificultosas na igreja, é preciso criarmos problema, mas para o reino das trevas. Eu preciso estar disposto a quebrar as cadeias do inferno, a invadir os bairros e inundar os bairros, as casas, as ruas com a palavra de Deus. Eu tenho que criar problema para o império do inferno. E para criar esse problema para o império do inferno, eu preciso estar aos pés da cruz, aos pés de Cristo, bombardeando bairros, ruas, casas com a mensagem do Evangelho. E essa mensagem deve ser anunciada na simplicidade da Bíblia, sendo servo obediente que não envergonha seu Senhor. E para isso é necessário ser sábio em Cristo Jesus, apontando sempre para a cruz de Cristo. Que apesar de ser um símbolo de horror, que apesar de ser um dos castigos que mais levava as pessoas a temer, foi na cruz que Jesus encontrou o equilíbrio, encontrou a forma para poder dizer: eu morri na cruz porque eu te amo. Eu morri na cruz porque eu sabia que você precisava de mim. Eu morri na cruz porque eu amava você. Eu morri na cruz porque você precisava de mim. Sabe, irmãos, eu sou grato a Deus porque Cristo olhou assim, porque Cristo pensou assim. Ele olhou, subiu naquela cruz, ele não mediu os seus esforços. Apesar de ser um dos piores castigos, e Jesus sabia disso. Jesus estava todos os dias ali andando no jardim, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. E tinha uma cena que acontecia ali, e quando eu estive em Israel, eu pude presenciar isso. Aquelas pedras de moinho que estavam ali. As azeitonas eram pegadas, colhidas, e eram colocadas sobre aquela pedra, e depois aquela outra pedra redonda, que era o moinho, vinha por cima triturando tudo, e depois aquilo era colocado num saco e era pendurado para escorrer todo o óleo. Jesus sabia que no momento oportuno, ele seria esmagado, ele seria confrontado com o nosso pecado. E ele não fugiu, ele continuou firme, ele continuou ali diante daquela situação, simplesmente porque ele me amava, porque ele te amava, porque ele tinha um propósito para mim e um propósito para você. Eu quero, caminhando já para o final da nossa palavra, irmãos, recebemos a incumbência de sermos sacerdotes de Deus. Essa palavra, isso é muito sério. Cada um de nós somos sacerdotes de Deus. O sacerdócio real. E ser um sacerdote de Deus significa estar em plena sintonia com Ele. Buscando a lembrança lá de Levítico, capítulo 11, versículo 44, quando Deus disse: olha, eu sou santo, e vocês também devem buscar essa santidade. Buscar ser santo. Esse é um dos atributos que era só de Deus, mas Ele abre mão desse atributo e diz: você pode ter esse atributo, Márcio. Você pode ter esse atributo, Nícia. Você pode ter esse atributo, Natália. Você pode ter esse atributo, Miriam. Santidade. Precisamos buscar a santidade diante de Deus. Eu dizia aqui a semana passada que a questão da prosperidade espiritual não é privilégio de alguns, é privilégio de todos. Agora é preciso que cada um busque
essa intimidade com Deus. Hoje nós falávamos de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical sobre a intimidade que Moisés tinha com Deus. De falar com Deus face a face. Sabe o que é isso, irmãos? Falar com Deus face a face. Não é qualquer um que fala com Deus face a face. Para falar com Deus é preciso ter uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, uma vida com Ele, para falar com Deus. E é preciso que nós tenhamos esse relacionamento, essa forma de conversar com Deus. Exercer esse sacerdócio significa estar em perfeita sintonia com Ele. Não temos tempo para brincar de igreja. Não temos tempo para criar situações desagradáveis que desagrega. Porque, como Pedro disse, nós somos um povo escolhido, um povo, uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim que Pedro olhou e é assim que a Bíblia nos vê hoje. Nação santa, povo escolhido de Deus, que foi chamado para o louvor da glória do nosso Senhor. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos entrar numa era do cristianismo, onde deixemos de ser crianças e passemos a ser verdadeiros servos, adoradores do nosso Senhor, como o próprio Jesus convoca lá em João 4:24. Deus busca adoradores. E importa que esses adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Que o adoremos em espírito e adoremos em verdade.